Olá, boa noite. Caindo as coisas aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Como foi de feriado? Tudo jóia por aí? Por aqui tudo bem? Boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Já eu entro no assunto hoje. Bem, vamos lá, né? Vamos começar porque hoje a live vai ser mais curta. Tô pensando em fazer ela no máximo em meia hora. Hoje é sem convidado, né? Só vai ser eu. Então espero que eu fale, que eu consiga falar tranquilo durante essa meia hora. E boa noite, Bia, tudo bem? Boa noite, Rafael, boa noite, Charles. Então, vou começar já aqui a falar, enfim. O tema de hoje é sobre orçamentos, né? Que dentro da área da engenharia, não são muitos os profissionais que se especializam nesse assunto, que gostam, né? Porque é um assunto bem específico e bem chato, né? É um orçamento assim, desculpa, é um assunto, é uma matéria que o engenheiro ele vai ficar bastante tempo no escritório. Então, se o engenheiro ele gosta de tocar obra, se ele gosta de ficar mais na rua, não é uma área que ele se interessa tanto, né? Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a trabalhar com engenharia com 16 anos, porque eu fiz técnico em edificações. E eu comecei na parte de projeto, né? Eu trabalhava, o meu primeiro estágio foi num escritório de arquitetura. E tudo bem, aí com o passar do tempo eu continuei no projeto, até que eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com orçamento. E só que eu não sabia nada, eu não sabia nem fazer levantamento, eu não sabia nem o que era uma planta, né? Aí eu tive um amigo, André, que me indicou para trabalhar onde ele trabalhava e precisava de orçamentista lá. E aí eu cheguei no dia da entrevista, o dono me perguntou se eu sabia fazer o orçamento, eu falei que eu não sabia, fui sincera. E aí ele falou assim, não, tudo bem, não tem problema, eu te ajudo, eu te ensino, enfim. E assim foi lá, o André me ajudou bastante, lá eu aprendi bastante e foi aí que eu tive o primeiro contato com orçamento, né? Com orçamento. Era um orçamento de reformas, de prédios da Telefônica, que naquela época estava chegando no Brasil, né? Então era orçamentos relativamente simples, de troca de fechadura, de troca de bacia sanitária, essas coisas assim, né? E ok, e assim fui aprendendo. Aí eu fui para uma outra empresa, que lá eu fiquei bastante tempo, e lá eu fiz minha carreira mesmo na parte de orçamento. Foram muitos desafios, muitas dificuldades, porque eu fiquei um bom tempo dentro dessa empresa, trabalhando na parte de licitação, né? Então eu era auxiliar de licitação, e aí eu fazia análise junto com a engenheira, né, responsável, e ela me ensinou bastante coisa também. Então a gente tinha que ver preço dos materiais, tinha que fazer cotação,
tinha que fazer várias coisas. Mas tudo isso ainda eu ajudava ela, né? E ela me ensinou muito, porque como eu trabalhava na outra empresa que era de manutenção pontual, de fechadura, bacia, nesse trabalho que eu tinha agora, já era um trabalho com mais responsabilidade, né? E ok, aí eu me formei, e aí logo em seguida, dentro dessa empresa mesmo que eu trabalhava, ela começou a crescer muito. E aí criou um setor só de orçamento. Então, aí eu já tinha um pouco mais de experiência na área. E daí eu montei esse setor que eu já tinha uma bagagem, né, de experiência, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito. E lá eu aprendi não só a parte do orçamento, mas a parte da gestão mesmo, como um todo. Que isso acho que foi o principal desafio meu. Que então era, além de melhorar os meus orçamentos, né? Eu tinha que ensinar as pessoas a fazer o orçamento e tinha que aprender a ser gestora. Então, assim, foi um turbilhão de coisas e isso eu tinha acabado de me formar. E nessa eu fiquei aproximadamente mais uns 5 anos aí nessa parte de gestão de orçamento. Então, as dificuldades que eu tive naquela época eram bastante, né? Porque, como eu falei, eram muitas coisas que eu tinha que aprender e eu tinha que dar o resultado e assim, eu me esforçava o máximo que eu conseguia. Mas às vezes saía o orçamento errado, às vezes o pessoal que trabalhava comigo não conseguia desenvolver tão bem, porque não tinham tanta experiência. E o problema não era não ter experiência, mas às vezes a pessoa ela não tinha meio, não digo que é um dom, mas assim, ela não tinha aptidão, para ficar no orçamento. Eram pessoas que queriam trabalhar na rua, elas tinham outro perfil. Então, assim, até montar a equipe, deixar redondo, até eu aprender a ser gestora, até tudo isso, né? Demorou anos. E eu estudei muito também, né? E aí depois que eu fiquei, então, 11 anos nessa empresa, mexendo só na parte de orçamento, fui para uma outra que eu fiquei 4 anos, também mexendo com orçamento, medição, toda essa parte de obra pública, né? Que então eu sempre trabalhei com obra pública, com orçamento público, com medição, com fiscalização, enfim. E hoje, né, vai fazer 3 anos, eu tô numa empresa também de engenharia, de obra pública e tudo isso, mas aí eu tô coordenando o setor da engenharia, não mais só do orçamento, né? O setor inteiro, que daí envolve toda a parte da obra em si, das medições, de tudo, de falar com o cliente, mas também ajudar o time ali a se entrosar para entregar os melhores resultados, entregar as obras no prazo e tudo mais. Então, eu dei toda essa introdução aí para falar um pouco da minha carreira, né, até o momento, e falar de orçamento, que é o que eu gosto. Eu gosto muito de fazer orçamento, de entregar, de discutir, de ensinar também, eu gosto bastante. Tanto que isso já é uma ideia, quem trabalha comigo sabe que eu falo disso há muito tempo, né? Que eu quero e vou, né? Agora que eu tô vindo aqui fazer as lives, me inteirando mais com a internet, eu quero montar no YouTube um canal onde eu possa ensinar um pouco mais, aprofundar, o ensino, principalmente nas partes que eu sei, né? Na parte de orçamento,
ou até mesmo nessa parte de gestão, porque a gente sabe que quando você tem uma responsabilidade de desenvolver uma equipe na mão, não é fácil, né? Não é nada fácil, principalmente se é a primeira equipe que você tá liderando. Nossa, muitas dúvidas que você tem, como você se portar, como você cobrar as pessoas, mas também não ser muito grosseiro, mas também como você não ser o amigão, para todo mundo não confundir as coisas, né? E tudo isso, para mim, veio através do orçamento, né? Então, veio com a minha experiência do orçamento. Então, assim, eu quero aí lá no YouTube, né? Porque aqui é mais um bate-papo mesmo. A gente não consegue se aprofundar tanto. Mas lá no YouTube, eu quero desenvolver algum, talvez um curso, mas me aprofundar mais nas partes do orçamento. Aqui eu vou falar mais no geral. Hoje, inclusive, eu estava até sendo muito sincera, com uma preguiça, né, de fazer a live hoje, porque eu pensei, é feriado, ninguém vai ver, mas que bom que tem gente assistindo, que bom que vocês estão aqui. Mas de qualquer jeito eu ia fazer, se não tivesse ninguém, porque eu ia deixar gravado, enfim, alguém em algum horário ia ver a live. Mas voltando aqui ao orçamento, tem algumas coisas aqui que eu pontuei, né? Então, como eu já disse, assim, os desafios foram inúmeros, existe até hoje, mas o principal era essa parte de você acertar o orçamento. Isso não é simples, principalmente quando você está começando, porque você não tem muita base, né? Como que eu sei que o que eu orcei vai dar certo? O pessoal vai conseguir executar a obra, né? Então, eu até fiz uma lista aqui por alto, né? Tem algumas coisas que, na minha opinião, né? Você precisa, você como orçamentista, você tem que desenvolver, entendeu? Então, assim, qualquer pessoa pode ser orçamentista? Sim, assim como qualquer outra profissão. Mas para você ser um bom orçamentista, tem que ter alguns pontos aí que você tem que estudar, se preocupar e tal. Um deles que eu anotei aqui, que é fato, você ter vivência da execução da obra. Então, assim, o ideal é, eu vou tocar a obra primeiro para aprender e depois eu faço orçamento, viro orçamentista, enfim. Às vezes isso não é muito possível, que nem no meu caso. Antes de eu me formar, eu queria sair do orçamento e tocar a obra. Mas lá na empresa que eu tava, o meu chefe, o diretor, né? Ele falava, não, você tem que ficar aí, depois que você se formar, você vai pra obra e tal. Mas acabou que não aconteceu. Então, às vezes, você, quando tá estudando, você é estagiário ou já é técnico e tal, você não tem oportunidade de tocar obra, né? Você fica lá no orçamento e meio que já era, né? Então, o que eu aconselho se você tá nessa situação e tal, é pelo menos ir visitar as obras que estão em andamento, né? Não ficar esperando ninguém falar, vai lá, Vanessa, vai lá ver a obra. Não. Isso eu fazia, né? Então, quando eu trabalhava na licitação, eu sempre perguntava para os engenheiros de obra, quando eu estava tranquila, se não queria ajuda para fazer algum levantamento. Eu sempre ia lá tirar foto, eu sempre ficava perguntando. Isso é importante. Então, assim, você ter essa vivência da obra tem que ter, não tem jeito, porque só você imaginar, como que eu vou construir uma viga baldrame? Tudo bem, hoje tem o Google, tem o YouTube e você vê tudo.
Só que é diferente. Então, você tem que ter alguém ali para te ajudar, para te explicar, para tirar suas dúvidas e tal. Proatividade sempre, Cadu, sempre. Não adianta vir querer. Ah, nossa, se ninguém mandar eu fazer nada, eu vou ficar aqui, né? No WhatsApp, vendo o que vai acontecer na novela. Enfim, então a dica aqui é para quem quer ser bom, para quem quer se destacar, né? Agora, se você não quer, tudo bem também, é uma escolha sua. Aí, então, para você ser um bom orçamentista, é a vivência da obra. Noção de planejamento. Então, você tem que saber, você tem que correr atrás de saber dos custos. Então, tudo bem, eu estou usando uma tabela, estou falando aqui de orçamento público, que o piso tá pagando R$ 50, um exemplo, material mão de obra. Tá, só que eu sei que o empreiteiro que trabalha lá para a empresa, ele cobra, sei lá, R$ 40 só de mão de obra para sentar o piso. E o material já é mais 20, 30. Então eu já sei que aquele preço unitário ele tá furado. Essas noções você tem que ter. Não adianta, você vai ter que correr atrás para saber o que você está fazendo, né? Não simplesmente pegar lá o projeto ou pegar a informação que te passaram, jogar numa planilha e falar, o orçamento está feito. Não, você tem que ter responsabilidade pelo que você está entregando, né? Então, essa noção de planejamento da obra, do custo, de como que é a execução. Então, você vai fazer um orçamento da construção de uma casa. Quando você imagina aquele orçamento já na tua cabeça, você tem que saber, não tô falando, você tem que saber todos os itens, não, mas você tem que saber mentalmente já o passo a passo ali da obra. Porque se você não souber, vai ficar mais difícil para você conseguir fazer um bom orçamento. Mas eu não sei, é meu primeiro orçamento. Ok, então você vai ter que perguntar para alguém, né? Se você não tem projeto, você vai ter que perguntar para alguém, tá? Outra coisa, se você, falando ainda de obra pública, muitas vezes você não tem o projeto na mão para fazer o orçamento e é tudo para ontem. Tem que reformar, tem que fazer isso e aquilo. Se você não tem um projeto na mão, você também tem que pesquisar, entendeu? Eu tenho dúvida como faz sei lá, uma pintura epóxi, um exemplo. Corre atrás de norma, corre atrás de caderno técnico. Se você não tem ninguém seguro para perguntar, não tem projeto, você tem que ir para o lado da norma, do projeto, não do que você acha. Eu vi no... Tá, beleza, pesquisei no YouTube. Só que daí um cara fala que executa de uma forma, o outro fala que executa de outra. E aí? Aí no orçamento eu vou pegar uma média do que cada um faz e não. Você pode até usar isso como uma referência, mas sempre vai para o lado das normas, né? Da NBR, como que funciona, para você ter segurança no que você está entregando. Outra coisa importante também é você dominar a planilha que você está trabalhando. Então, se você está prestando um serviço para Prefeitura de São Paulo e você está fazendo um orçamento para eles, você tem que saber o critério técnico de pagamento da planilha. Porque, às vezes, você sabe que vai executar de uma certa forma, mas será que eles pagam aqueles itens que você está imaginando? Às vezes não, né? Então, para você não ter problema depois, na hora de medir o que você orçou, você tem que dominar o que você está trabalhando, entendeu? É a mesma coisa para um orçamento particular e tudo mais. Você tem que ter um banco de dados confiável. Então,
aquele banco de dados que você está trabalhando, se não é já pré-determinado, da SINAP, EDIF, por aí vai, você está usando um banco de dados que a empresa trabalha já com aquelas referências de preço. Você tem que sempre ir checando, vendo se aquilo tá certo, entendeu? Porque às vezes um preço, ainda mais agora que tá aumentando tudo, tá tudo muito absurdo, de uma semana para outra, de um mês para outro, aumenta muita coisa. Se você esquece de atualizar esse banco de dados, a probabilidade de dar um erro no orçamento é grande, né? Então, e não é isso que a gente quer, ninguém quer, pelo amor de Deus, né? E eu acho que também uma dica muito importante é o seguinte: você acompanhar o que você pensou para aquele orçamento, o que você orçou e o que foi executado, entendeu? Então, esse vai ser o maior aprendizado de todos. Porque lá é onde você vai validar se o que você orçou, ele tava ok ou não, né? Às vezes você, sei lá, você imaginou lá para uma reforma de um telhado. Você não subiu lá em cima, você não viu quantas telhas que ia trocar. Vou chutar aqui 20%. Eu acho que esse valor vai dar certo. Só que quando a pessoa vai lá fazer a contagem, tudo, ela viu que não, que aquela quantidade não estava certa. E é como até uma pergunta que eu respondi hoje, né? Que tava, eu consigo, se eu errar no orçamento, eu vou ter prejuízo na obra? Às vezes sim. Às vezes você consegue tirar, digamos assim, tirar de algum item que você colocou um pouco a mais e fazer essa troca. Mas tudo vai depender de em que momento você pegou esse erro do orçamento. Se você pegou esse erro lá no começo da obra, lá no planejamento, lá no levantamento real, ok, você obrigatoriamente, né, o engenheiro que vai tocar a obra, ele vai ter que dar um jeito ali de arrumar essa falha, né? Enfim, aí ele vai ter que pensar lá na hora da execução da obra de arrumar. Só que às vezes, se você pegar esse erro do orçamento, o engenheiro da obra, né? Pegar esse erro do orçamento já na metade da obra ou mais pro fim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Falando de obra pública, pode ser que peça um ajuste, um dinheiro a mais, enfim. Mas não dá para contar com isso, entendeu? Então, quem está fazendo o orçamento tem que ser muito responsável com o orçamento. Não adianta. Quantas vezes eu já ouvi? Quantas vezes? Mas o orçamento é muito fácil. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Nossa, seria maravilhoso se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é. Entendeu? Claro, se você pega a reforma de piso, tá, ok, é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Reforma de piso cerâmico, enfim, pintura de parede e tal. Só que a obra em si, ela é muito particular. Cada obra é uma obra. Então, esses erros que acontecem, muitas vezes, é porque também, às vezes, a pessoa está com uma demanda muito grande de orçamentos para fazer, de coisas, e ela não tem tempo de, né, ser tão detalhista e acaba passando. Mas eu acho assim que para você ser um bom orçamentista, você tem que se cercar de tudo, sabe? Então, assim, caiu um orçamento na sua mão, você vai ver, fazer meio que um checklist. Tem projeto? Não tem. Tá, o que estão pedindo eu consigo fazer pela minha experiência, pelo que eu sei? Não. Então, você vai ter que consultar alguém.
um projetista, uma pessoa especialista em elétrica, hidráulica, instalação, dependendo, né, do seu orçamento, ou às vezes é um orçamento mais complexo, você vai ter que pedir para desenvolver um projeto para aquilo, né? Você vai fazer um orçamento de uma infraestrutura, alguma coisa assim, que tudo bem você não saber calcular, não tem problema nenhum. O problema é você não saber e fazer qualquer coisa lá, sabe? Só para fazer e... Não, eu acho, minha opinião, isso não é responsável, né? Procura, não é mal você falar que não sabe, procurar ajuda de alguém que é capacitado para isso. Então, minha dica master sempre é: se cerque de tudo que pode dar errado, né? Então, vê projeto, vê viabilidade de custo. Você tem dúvida? Putz, esse item aqui eu não sei se tá ok, se o preço tá muito fora do mercado. Faz cotação, liga, sabe? Pede para fornecedor: olha, eu tenho um piso específico aqui que eu não tenho nem noção de quanto que é. Corre atrás da informação, para quando você entregar esse orçamento, ele atingir o objetivo, né? Que é fazer a obra e dar o lucro que a empresa ela trabalha, né? Então, é isso. Mas para você chegar nisso, você tem que correr muito atrás, né? E ser muito responsável, sabe? Então, assim, pegar o negócio na mão e falar: meu, eu vou fazer o melhor aqui. Mas tal coisa eu tenho dificuldade. Vai fazer curso, vai correr atrás, vai se especializar. Porque essa parte do orçamento, ela aparenta ser muito simples, né? Então, eu já trabalhei com muita gente, muita mesmo. E os melhores sempre foram aqueles que tinham não é bem medo, mas assim, sempre tinha aquele receio de errar. Então a pessoa ela era mais atenta, mais detalhista. Agora aqueles que falavam assim: isso aqui é fácil, é só copiar, colar e tal, eram que faziam as coisas mais erradas, entendeu? Então é isso, né? O orçamento é um pouco traiçoeiro, né? Você não pode desdenhar dele, não, porque depois o prejuízo, né? Para você correr atrás do prejuízo é difícil. Pode dar certo, mas pode ser que não, né? E aí, então, basicamente assim, é isso. Agora, de curso, que também eu posso recomendar, que foi o que eu fiz, né? Eu fiz um monte de curso, um monte, assim. Mas um dos principais, eu acho, o primeiro curso que eu fiz depois que eu me formei foi um na SPM. A SPM tem vários cursos muito bacanas nessa parte de tanto de criatividade, né, e tal, mas nessa parte de gestão. E logo que eu me formei, eu fiz um de liderança lá e gestão de equipe. Foi um curso que me ajudou muito, porque mesmo assim, eu não sou chefe de ninguém, eu trabalho sozinho e tal, mas para você que mexe com orçamento, você vai ter que trabalhar com a pessoa da obra, com a pessoa do projeto, você vai trabalhar com várias pessoas, então você tem que saber, se você tem naturalmente isso, ok, você consegue conversar bem com todo mundo, enfim, mas às vezes a gente não sabe muito, então é uma coisa que eu aconselho, fazer curso de liderança, porque isso vai te ajudar, não só na parte de orçamento, mas em qualquer área, né? De você se comunicar melhor, de você até pedir uma ajuda melhor, ou se você já é chefe, você delegar melhor, né? É muito bom. Então, uma coisa que eu coloquei aqui, que é um pouco óbvio, mas não.
é saber bem matemática. Por quê? Eu já trabalhei com gente assim, que no currículo tava, sou super experiente e tal, ok? Só que na hora de fazer o primeiro orçamento, não sabia a diferença entre área, perímetro e volume. E quando eu vi isso, eu pensei assim, acho que a pessoa tá um pouco nervosa, né? Porque entrou agora, tal. Mas com o passar do tempo, eu vi que não, a pessoa realmente não sabia. Ela não sabia a diferença básica. Então, assim, tá, você quer fazer orçamento, isso é o básico do básico. Entendeu? Tipo, área, perímetro e volume. Ok, não é nenhuma raiz quadrada, nenhuma integral, mas você tem que saber. Você tem que saber. Não adianta. Tem que correr atrás. Excel também. Não precisa fazer, claro, se você souber fazer fórmulas, macro, dashboard, ótimo. Mas você tem que se garantir, vai, no Excel. Saber um PROC V, sabe? Saber fazer uma soma C, algumas coisas assim. Que, enfim, né? Não tem como pensar num orçamento bem feito se a pessoa não souber isso aí. AutoCAD. Olha, tem que saber. Não precisa, nossa, a pessoa tem que ser um projetista, mas um bom orçamentista também tem que entender que muitas vezes não vai ter o projeto na mão. Então vai ter que desenvolver alguma coisa. Vai ter que saber pelo menos tirar a área, enfim, esse básico aí. E ainda mais agora, falando de orçamento público, né? Que precisa de ter essa interligação com o BIM, com tudo isso. Então, as exigências hoje de quem trabalha com orçamento vão ser cada vez maiores, né? Então, o AutoCAD, pelo menos assim, pro gasto tem que ter, né? Eu coloquei aqui também um curso específico. Tem muitos cursos na internet, até eu pesquisei, assim, tem N cursos de orçamento. Mas um que eu até indiquei, acho que nas respostas que eu coloquei, é da Icon, porque esse aí eu fiz, a equipe que trabalhou comigo, assim, lá na outra empresa, todos fizeram. E lá é uma escola já relativamente antiga, voltada para o ensino dos engenheiros e arquitetos de especialização, né? Então, lá tem uma didática muito boa, os professores são muito bons. E lá, pelo que eu vi, eu acho que tem turma ainda esse ano de orçamento de obra e é aula ao vivo. Que isso facilita também. Se a pessoa não sabe nada e quer aprender, pode ser uma aula gravada, tudo bem, pode. Pode até ser livro, né? Tem livro da Pini, que eu até esqueci de pegar aqui, porque eu tenho um livro da Pini muito bom de orçamento também, que eu aprendi muito com ele. Mas, assim, vai de cada um, né? Se você consegue estudar sozinho, ok. Mas se não, esses cursos que oferecem aula ao vivo são melhores, né? E esse da Icon é muito bom. E, enfim, estudar e se atualizar, porque não só a área do orçamento, né? Mas todas as áreas estão exigindo cada vez mais dos profissionais, né? Então, para você se manter na área, para você se desenvolver, para você começar, enfim, qualquer momento da sua área, você tem que estudar. E estudar muito, muito, muito. Porque a demanda também de profissionais aumentam. Se bem que toda vez eu vejo a notícia falando que o engenheiro está em déficit, né? Mas
não tem tanto trabalho assim, então eu não entendo muito essas contas que eles fazem. Então, eu acho que quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você corre atrás, quanto mais você é proativo, melhor profissional você vai ser, né? Isso em qualquer área. Mas nessa área de orçamento, o estudo é constante mesmo. É constante. Mas também é uma área, assim, eu falo pela experiência das pessoas que eu conheço, que a maioria das pessoas não tem dificuldade em arranjar emprego, porque como é um mercado muito restrito, né, que as pessoas não gostam tanto, como eu falei lá no começo, não é uma área que os engenheiros gostam, então as pessoas que se especializam, que, que sabem bastante de orçamento, não fica sem trabalhar, não fica. Isso pela experiência dos que eu conheço, né? Não posso falar de todo mundo. Mas até prestando serviço, fazendo freelance, fazendo orçamentos por fora, né? Então, é uma área muito bacana. Eu sou suspeita, né? Porque por mim teria um monte de engenheiros orçamentistas, assim, que eu acho que é uma área bem legal, né? E é pesado também, porque é muita responsabilidade, né? Então, o orçamento tá errado, foi você que fez, você não sabe de obra, enfim. Vai ter um monte de gente falando um monte de coisa, mas você tem que seguir firme no caminho e aprender com seus erros, principalmente. Aprender com os erros, não cometer os mesmos. Por mais que tenha ainda, né? Porque a gente erra, não tem jeito. Mas tentar não errar. E conforme o tempo vai passando, você vai pegando mais experiência, né? E deixando, assim, de errar tanto, né? Mas é isso. Eu te falei demais, né? Fui falando. E aí eu queria deixar aberto aí para vocês perguntarem alguma coisa, se tem alguma dúvida, enfim. Se alguém quiser participar também, aí pode chamar, pode que a gente tá aberto aqui. O que vocês estão achando? Tá tudo ok? Fui clara no que eu falei aqui. Então é isso, gente. Hoje, então, eu fiz essa live aí só para dar essa introduzida, então, né, nesse assunto de orçamento, que é uma área mesmo que eu quero poder ensinar mesmo, né? Enfim, ajudar as pessoas. Porque também eu percebo que, por mais que tenha muita informação, não é tão fácil você encontrar lugares assim, meio mão na massa, sabe? Que te ensinam, que vai te ajudar para a necessidade que você quer, tipo, mentoria, algo assim. Então, essa parte eu acho muito bacana, sabe? E eu quero desenvolver alguma coisa nesse sentido, assim. Essa é um dos meus objetivos, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que esse não é nem um bate-papo, né? Mais um monólogo aí. Mas que tenha ajudado, enfim, alguém, que quem for assistir depois esse vídeo ajude de alguma maneira. Se vocês puderem compartilhar também, agradeço com alguém que vocês conheçam, que tenha alguma dúvida sobre a área. Se precisar também tirar alguma dúvida, pode me perguntar, sem problemas. E é isso, Estudem muito, façam muitos cursos, corram muito atrás, que vai dar certo, sempre dá certo. Demora,
Mas dá certo. E aí, Paula? Está com saudade de mim? Não, né? Tô brincando, amanhã estamos de volta, né? E é isso, pessoal. Queria desejar aí um bom final de feriado para vocês, um bom descanso. E na semana que vem a gente tem uma live. A live da semana que vem é sobre saúde mental, né? Então, vou falar com o Pedro e a gente vai bater esse papo sobre a pressão do trabalho, como que isso influencia na nossa cabeça, né? Que não é fácil. E obrigada para todos vocês aí, boa noite. Até semana que vem. Beijão. E tchau, Paula. Até amanhã.